Olá, meu nome é Larissa Lefa Fernandes, sou aluna de graduação em Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e faço iniciação científica sob orientação da professora Jaqueline. O nosso trabalho se chama Eletrodeposição de ouro sobre eletrodos impressos de carbono, um jardim de microestruturas. Vamos avaliar a influência das condições experimentais no tamanho e formato de crescimento das microestruturas. A eletrodeposição é uma técnica simples e versátil, muito utilizada para o recobrimento de superfícies. Através do controle ou da variação de potencial ou corrente, permite a deposição de metais, óxidos, ligas metálicas ou polímeros, com espessura e morfologias definidas com ótimo custo-benefício. Microestruturas de ouro podem ser formadas eletroquimicamente na superfície de eletrodos impressos de carbono. Dependendo do tamanho e morfologia das estruturas geradas eletroquimicamente, podem ser obtidas melhoras significativas na resposta do eletrodo, devido ao aumento da área superficial e também ao possível efeito catalítico. Mediante a variação das condições experimentais, como concentração da solução de ouro, duração da eletrólise, técnicas e potencial aplicado, é possível direcionar a formação de estruturas de uma dada morfologia e tamanho. As medidas foram realizadas utilizando um potenciostato conectado a um computador com o software NOVA 2.1. As técnicas de voltametria cíclica e eletrólise a potencial controlado foram utilizadas para realizar o recobrimento de ouro sobre o eletrodo impresso de carbono. A solução eletrolítica consistiu em sulfato de sódio 0,1 molar, preparada com água ultrapura, e ácido cloroáurico 30 milimolar. As imagens das estruturas formadas foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura. Na figura 1, à esquerda, são mostradas as estruturas obtidas após aplicar um potencial constante de menos 0,6 volts durante 600 segundos. Foram obtidas microestruturas dendríticas semelhantes a folhas com comprimentos na ordem dos 10 micrômetros. De acordo com a literatura, o mecanismo de formação de microestruturas de ouro segue uma sequência que envolve a nucleação, adsorção, crescimento e ramificação. Quando as coordenadas direcionais são 111 e 110, a deposição eletroquímica tem uma orientação cristalográfica controlável. Neste caso, os cristais de ouro crescem preferencialmente na direção 111, e o mecanismo de crescimento de estruturas dendríticas segue um modo de agregação limitado por difusão, o que explica o ordenamento e a uniformidade das estruturas no formato de folhas para essas condições. Por outro lado, a realização de 20 ciclos consecutivos por voltametria cíclica a 200 mV por segundo, as microestruturas de ouro seguiram a tendência à formação de aglomerados com pontas, semelhante a flores, e com tamanhos menores do que em potencial fixo, conforme a figura. Para avaliar o efeito da modificação, foram registrados voltamogramas cíclicos antes e após a eletrodeposição, utilizando hexacianoferrato 3 de potássio como molécula sonda. Na figura, temos um voltamograma cíclico que compara a resposta do par redox ferro-cianeto-ferricianeto em solução eletrolítica de cloreto de potássio 0,1 molar. A velocidade de varredura de 20 mV por segundo antes, representado pela linha preta, e após a eletrodeposição de ouro, representado pela linha vermelha.
Como pode ser observado, houve um aumento significativo da corrente, devido a uma maior área eletroquimicamente ativa. Além disso, houve uma diminuição da diferença de potencial de pico, o que denota uma melhora significativa na transferência de elétrons. A mudança na morfologia foi notável, o que demonstra o quanto as condições reacionais influenciam no controle da nucleação e direção da agregação das microestruturas, dando origem a um sistema onde diferentes morfologias podem ser obtidas. Além disso, as estruturas formadas aumentaram significativamente a área ativa para o eletrodo impresso de carbono, sendo possível uma futura aplicação como biosensor eletroquímico. Os autores agradecem ao CNPq, InctBio, CAPES, Propesc, CMM e Sinano URGS. Muito obrigada!